Silencie tudo ao seu redor por um instante e escute. Nada aqui é por acaso. Se este vídeo encontrou você hoje, é porque Deus escolheu um momento exato para falar com o seu coração. Respire fundo. Abra as mãos como quem recebe um presente. Agora, antes de seguirmos, escreva nos comentários uma única palavra de fé para selar este encontro com o céu. Pode ser eu creio, eu recebo ou apenas amém. Faça isso para firmar o seu compromisso interior e para abrir espaço ao que está prestes a acontecer dentro de você. Há sinais que não podem ser ignorados. Quando Deus quer realinhar a nossa rota, Ele cruza o nosso caminho com mensagens precisas. Você clicou neste título porque algo em você já sabe que não pode continuar carregando as mesmas dúvidas, a mesma estagnação, as mesmas barreiras invisíveis. Hoje aqui, nós vamos alinhar a sua mente com a vontade de Deus para que a prosperidade deixe de ser um desejo distante e se torne uma caminhada consciente, firme e abençoada. Não é um vídeo de promessas vazias, é um encontro guiado, com direção espiritual, prática mental e passos claros. A palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela, Ele não traz desgosto. Quando essa verdade entra, a culpa se desfaz, o medo perde voz e a esperança ganha forma. Você vai sentir isso se assentando no seu interior enquanto avançamos. E não precisa contar a ninguém agora. Guarde este momento como um segredo entre você e Deus, para que o que começar aqui cresça em silêncio e força, como semente boa em terra boa. Napoleão dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo intenso. Quando esse desejo é entregue nas mãos de Deus e purificado pela fé, ele se torna propósito. Propósito dá direção. Direção traz paz. E onde há paz, o céu se move. Enquanto você me escuta, permita que o seu desejo por mudança se torne oração silenciosa. Diga por dentro: Senhor, alinha o meu coração ao teu plano e ensina-me a prosperar com integridade. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? O que tem repetido para si mesmo em silêncio quando ninguém vê? É aí que a sua vida começa a se expandir ou a se encolher. Hoje você vai aprender a substituir pensamentos de escassez por declarações de identidade, a transformar preocupações em direção, a converter culpa em responsabilidade madura. Você não está aqui para mais um conteúdo. Você está aqui para um destravar que se percebe no corpo, na mente e no espírito. Perceba este detalhe. Portas certas não fazem barulho quando se abrem. Às vezes a mudança chega como um sopro leve de entendimento, uma frase que cruza a alma, um versículo que acende, uma imagem mental que não sai mais de você. Nesta jornada, momentos assim vão acontecer. Fique atento aos pequenos sinais enquanto me escuta. Uma lembrança, uma ideia, um nome. Anote. Esses fios discretos são pistas do caminho que Deus já está iluminando. Se você sente o coração aquecer, isso é bom. Se sente resistência, é melhor ainda porque toda resistência indica a presença de uma fronteira. Não lute contra o que Deus quer curar, entregar ou reorganizar em você. Apenas permaneça. Continue comigo e deixe que a palavra, aliada à disciplina da mente, faça a obra. Há passos simples que você poderá aplicar hoje mesmo e você saberá quais são quando sua consciência disser é isso. Quando isso acontecer, obedeça com leveza. Agora feche os olhos por alguns segundos, se puder, e imagine uma mesa posta por Deus para você. Sobre essa mesa há provisão, ideias, estratégias, pessoas certas e paz. Sinta-se sentado nessa mesa. Sinta-se bem-vindo. Esse lugar é seu por direito de filho. Diga em voz baixa: eu me sento à mesa que Deus preparou para mim. Deixe essa frase cair dentro de você como uma âncora. Seja bem-vindo ao O Código da Prosperidade. Aqui, nós unimos fé viva, mente focada e ação inspirada. O que o título te prometeu será honrado. Você está exatamente onde precisava estar. Há uma verdade específica reservada para você, e ela vai se revelando à medida que você caminha. Enquanto isso, fortaleça o pacto que acabamos de fazer. Escreva agora nos comentários qual área da sua vida precisa de alinhamento com Deus. Uma frase simples é suficiente. Isso não é exposição, é posicionamento espiritual. Respire outra vez.
Ajuste a coluna. Deixe que a sua atenção se torne oração. Daqui para frente, cada palavra será um passo, cada pausa, uma chance de ouvir a direção de Deus. Cada prática, uma semente poderosa. Você não está sozinho. O céu está envolvido na sua história. E hoje, algo começa a se mover de um jeito novo e silencioso, como quem abre uma porta por dentro. Vamos continuar. Talvez você ache que clicou por curiosidade, mas há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E quando o tempo de Deus chega, até o algoritmo se converte em mensageiro. Existe um fio invisível que te trouxe até aqui, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O propósito não é um destino distante, é direção presente. Quando o coração se alinha, os passos encontram caminho. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Perceba como essa direção silenciosa já começou. Um incômodo antigo reapareceu. Uma ideia insistente voltou. Uma esperança que você achou pequena agora pede espaço. Napoleão dizia que metas claras funcionam como ímãs, puxando recursos, pessoas e oportunidades. Quando esse ímã é consagrado a Deus, o campo se abre, porque o seu desejo deixa de ser carência e se torna chamado. Defina interiormente agora qual é o chamado que te convoca neste momento da vida. Dê-lhe um nome simples e verdadeiro. Chamado para reconstruir, chamado para prosperar com integridade, chamado para servir com excelência, chamado para quitar dívidas e plantar futuro. Diga em voz baixa: eu respondo ao meu chamado com fé e disciplina. Há um segredo no modo como você espera. Esperar em Deus não é ficar parado, é posicionar a mente como quem vigia amanhã. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Antes de dormir, você tem repetido promessas ou problemas? Tem lembrado provas de fidelidade de Deus ou colecionado evidências de medo? Hoje, você escolhe semear expectativa certa. Escreva em um papel, já sem editar, 3 sinais discretos que Deus tem usado para chamar sua atenção nos últimos dias. Pode ser uma conversa, um versículo que surgiu, um convite, um atraso que te preservou de algo. Esses sinais serão tuas pedras de memória. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A firmeza não vem porque tudo está claro. Ela nasce quando você decide permanecer mesmo no meio do nevoeiro. É nesse permanecer que o terreno muda debaixo dos seus pés. Agora, faça um gesto profético simples. Coloque a mão sobre o coração e declare com suavidade, em ritmo de respiração: eu permaneço, eu confio, eu avanço. Observe como seu corpo responde quando sua boca concorda com a fé. Napoleão dizia que a mente subconsciente trabalha dia e noite para materializar aquilo que aceitamos como verdade. Quando você aceita a verdade de Deus sobre quem você é, sua mente se torna parceira do céu. Por isso, escolha uma frase semente para o seu dia e repita mentalmente enquanto me ouve. Pode ser: eu prospero para cumprir meu propósito, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixe essa frase cair no fundo do peito como quem planta um futuro. Se percebeu uma clareza suave surgindo, honre-a. Se vieram resistências, nomeie-as sem medo. Culpa, medo de prosperar, vergonha de brilhar, crenças herdadas que dizem que dinheiro e fé não combinam. Traga tudo à luz agora. Onde a luz entra, a confusão perde força. Faça uma oração curta e honesta. Pai, eu trago à tua presença as crenças que me prendem. Substitui-as pela tua verdade. Ensina-me a prosperar com coração limpo e mãos diligentes. Antes de seguirmos, deixe um rastro de compromisso público que fortalece sua jornada. Escreva nos comentários apenas esta frase, curta e profunda: eu me alinho ao tempo de Deus. Essa declaração simples te coloca em movimento. E você vai notar nos próximos dias pequenas confirmações surgindo onde antes havia silêncio. Agora feche os olhos por um instante e visualize um relógio nas mãos de Deus. Os ponteiros se ajustam e, com eles, oportunidades que estavam fora de hora começam a se aproximar. Sinta a paz de quem não precisa controlar tudo para avançar no essencial. Quando abrir os olhos, você seguirá ouvindo e, sem perceber,
Algo muito específico será destravado dentro de você. Permaneça presente, porque o que está sendo preparado em silêncio tem poder de alterar a sua rota com suavidade e precisão. Há momentos em que Deus nos encontra no meio do caminho para ajustar o nosso compasso interno. Você encontrou este vídeo porque há um tempo marcado sobre a sua vida e porque o seu coração já estava fazendo perguntas que o céu decidiu responder. Não é acaso, é alinhamento. A palavra diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e quando o tempo chega, o que parecia pesado se torna possível. Sinta isso por dentro, como quem percebe a maré mudando a favor. Você não precisa forçar, apenas reconhecer que algo começou. Existe uma diferença entre vontade própria e propósito guiado. Vontade própria empurra, propósito atrai. Quando você se torna consciente do propósito, a mente sossega e o espírito ganha direção. Napoleão dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Quando essa crença repousa sobre a promessa de Deus, nasce uma expectativa santa, uma confiança que não depende do humor do dia, mas da fidelidade do Senhor. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Permita que essa promessa toque as áreas onde você mais duvidou. Quero que você faça agora um exercício simples, de verdade interior. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte: qual pergunta eu estava fazendo quando cliquei neste vídeo? Pode ter sido como organizar minhas finanças, como sair de um ciclo de escassez, como ouvir a direção de Deus para o meu trabalho, como destravar minha criatividade. Dê nome a essa pergunta. Em seguida, responda com uma frase curta que una fé e ação. Eu escolho ouvir e obedecer. Essa escolha é um portal. A partir daqui, toda instrução que você ouvir ganhará um lugar claro para pousar. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. A expectativa com que você dorme é a estação em que você acorda. Se você deita repetindo preocupações, acorda em terreno de espinhos. Se você deita repetindo promessas, acorda em terra fértil. Faça um pequeno pacto agora mesmo. Antes de dormir, eu vou declarar a promessa de Deus sobre a minha área mais sensível. Escreva essa decisão em uma frase curta e, se quiser fortalecer o compromisso, deixe nos comentários a expressão "tempo de Deus", para sinalizar que você está se posicionando na hora certa. Essa atitude simples cria memória espiritual e ativa sua mente para perceber oportunidades. Napoleão dizia que a clareza é poder organizado. Poder sem direção se dispersa, direção sem fé se esgota. Quando clareza, fé e propósito se dão as mãos, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Por isso, traga para a consciência um alvo específico para os próximos 30 dias. Apenas um. Quitar uma conta, iniciar uma reserva, aumentar uma fonte de renda, concluir um projeto adiado, aprender uma habilidade que multiplica valor. Coloque esse alvo diante de Deus e diga: eu consagro este objetivo e caminho em integridade. Ao consagrar, você retira o peso da ansiedade e convida a graça para o processo. Observe os sinais discretos. Às vezes, Deus confirma o tempo por meio de detalhes simples, um contato que reaparece, uma oportunidade modesta que abre caminho para outra maior, uma ideia que volta com insistência limpa. Anote 3 sinais que você percebeu nesta semana, mesmo que pareçam pequenos. Eles serão seus marcos de lembrança quando a mente tentar te distrair. A constância de notar sinais treina a sua atenção para o que é resposta e não para o que é ruído. Agora, respire profundamente e visualize a sua semana como um caminho. Veja Deus à sua frente apontando 2 passos possíveis nas próximas 24 horas. Passos pequenos, específicos e executáveis. Enviar uma mensagem, estudar por 30 minutos, organizar suas finanças por 15, separar um valor simbólico para uma semeadura, revisar sua agenda com honestidade. Escolha um passo e comprometa-se a executá-lo hoje. Quando você cumpre o pequeno, a porta do grande se move. Se alguma culpa antiga tentar te prender, lembre-se, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Prosperidade com propósito não é vaidade, é mordomia. Deus não te chama para sobreviver, Ele te chama para frutificar. Por isso,
Toda vez que o medo de prosperar aparecer, responda com a verdade. Eu prospero para servir melhor. Essa resposta recoloca você na estrada certa e silencia narrativas que não vieram de Deus. Antes de seguirmos, faça um gesto de concordância. Leve a mão ao coração e diga com calma: eu estou no tempo de Deus e caminho com propósito. Sinta a serenidade que essa frase traz ao seu corpo. Essa serenidade é sinal de que a sua expectativa está sendo curada. Mantenha-se comigo, porque a seguir vamos tocar na raiz de crenças de escassez que operam silenciosamente e substituí-las por uma mentalidade de abundância alinhada ao céu, para que cada decisão comece a carregar sabor de milagre cotidiano. Existe um fogo sagrado que Deus acende no coração quando Ele quer mover você para um novo nível. Napoleão dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo intenso. Mas ouça bem, não é qualquer desejo. É aquele que foi passado pelo crivo da presença de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você se agrada do Senhor, o desejo deixa de ser ansiedade e se torna direção. Agora traga à luz um desejo que você tem evitado admitir por medo de parecer vaidade. Olhe para ele com honestidade e pergunte: esse desejo me aproxima do meu propósito e do serviço ao próximo? Se a resposta for sim, hoje ele será consagrado. Consagre seus planos ao Senhor e eles darão certo. Não é magia, é parceria. Quando você entrega, Deus organiza. Quando você rende, Ele ilumina. Pegue um papel e escreva, sem floreio, a sua declaração de propósito para os próximos 90 dias. Comece assim: eu, diante de Deus, assumo o compromisso de... Complete com precisão e humildade. Depois escreva a razão pela qual isso abençoa outras pessoas. Onde o propósito encontra serviço, a porta se abre. Respire e leia em voz baixa 3 vezes, deixando que cada palavra encontre lugar em você. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Enquanto muitos adormecem ruminando problemas, você vai escolher adormecer cultivando propósito. Antes de dormir, leia sua declaração devagar e visualize um único momento em que esse propósito se manifesta na prática. A mente não distingue com facilidade o vivido do vividamente imaginado. Napoleão dizia que a imaginação é o laboratório da mente, onde os planos são moldados. Quando você imagina em fé, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor e sua alma descansa no cuidado de Deus. Talvez surja uma voz antiga, dizendo que prosperidade e fé não combinam. Traga essa voz à luz, sem raiva. A Escritura diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Enriquecer aqui não é apenas dinheiro, é plenitude, é paz, é capacidade de sustentar o bem que você constrói. Responda à voz com mansidão e firmeza. Eu prospero para cumprir propósito. Eu prospero para servir melhor. Repita até que a verdade ocupe o lugar do hábito. Faça agora um pequeno exercício de realinhamento. Feche os olhos e imagine que você coloca o seu desejo no altar. Veja-o ali, sem pressa. Em seguida, visualize uma chama suave que não destrói, apenas purifica. O que é vaidade se consome, o que é propósito permanece. Veja o que fica em pé. O que ficou, você vai praticar. O que se consumiu, você agradece e solta. Abra os olhos e escolha um gesto prático que honra o que permaneceu. Uma ligação, um estudo, um ajuste de agenda, um pedido de perdão, a organização de suas finanças com honestidade. O pequeno gesto de hoje quebra a inércia de anos. Antes de seguirmos, deixe sua marca neste caminho. Escreva nos comentários, com simplicidade: eu consagro o meu propósito. Essa frase sela uma decisão que ninguém precisa ver, mas que o céu reconhece. E preste atenção, nas próximas horas, a um sinal discreto de confirmação. Pode vir como paz inesperada, como uma porta modesta que se abre, como uma ideia clara que você consegue executar. Anote: onde há propósito consagrado, a realidade começa a cooperar. Agora leve a mão ao coração e ore comigo de forma breve e verdadeira. Pai, eu apresento a Ti o desejo que purificaste. Dá-me sabedoria para planejar, coragem para agir e humildade para servir. Livra-me de atalhos, dá-me perseverança.
Eu coloco meu nome, minha mente e minhas mãos sob a tua direção. Em nome de Jesus, amém. Guarde esta serenidade. Há algo muito específico que Deus deseja alinhar na sua rotina invisível, e quando isso se ajustar, os resultados começarão a aparecer de maneira silenciosa e consistente, como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Existe uma parede invisível entre você e o próximo nível, e ela tem nome: crenças de escassez. Não são monstros, são frases antigas que ganharam autoridade dentro de você. Dinheiro é sujo. Quem prospera se afasta de Deus. Eu não nasci para isso. Essas frases não vieram do coração do Pai. A palavra diz que o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada é nada. Quando essa verdade ocupa espaço, a escassez perde o trono. Hoje, vamos deslocar o peso dessas crenças e colocar a promessa no centro. Napoleão dizia que a mente aceita como verdade aquilo que repetimos com emoção. Se por anos você repetiu, mesmo em silêncio, que prosperidade não é para você, sua mente apenas obedeceu. Mas quando você repete com fé que foi chamado para frutificar, servir e administrar bem, a mente reprograma a rota. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir precisa de repetição. É por isso que hoje você vai trocar a frase que te prende por uma declaração que te liberta. Diga com calma: eu sou guiado por Deus, eu prospero com integridade, eu avanço com paz. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. A maioria das crenças de escassez é semeada na hora de dormir, quando você revisa medos e dívidas como se fossem identidade. Vamos inverter o fluxo. Antes de se deitar hoje, você vai escrever 3 evidências, pequenas e concretas, de que Deus já cuidou de você nesta semana. Uma conta paga, uma ideia que funcionou, uma ajuda recebida, uma paz inesperada. Essas evidências são como pedras de memória que ancoram a sua fé no real, não no ruído. Faça um exercício agora mesmo. Feche os olhos e visualize uma sala simples, silenciosa, com uma cadeira e uma mesa. Sobre a mesa há 2 papéis. No primeiro, estão escritas as crenças que te encolhem. No segundo, as verdades que te expandem. Leia mentalmente o primeiro papel e, com respeito, diga: eu te reconheço, mas não te obedeço mais. Coloque esse papel numa gaveta e feche. Agora pegue o segundo e leia em voz baixa: o Senhor é minha fonte. Eu sou o cooperador de Deus. Minhas mãos são abençoadas para produzir valor. Eu prospero para abençoar. Sinta a diferença no corpo quando a sua boca concorda com a promessa. Se uma culpa antiga tentar te interromper, responda com escritura: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Prosperidade com propósito não corrompe, aperfeiçoa. Ela amplia sua capacidade de servir, de sustentar projetos, de aliviar dores, de criar caminhos para outros. Por isso, toda vez que vier a frase "eu não posso", troque por "eu posso em Deus". E todo medo de brilhar, troque por "eu brilho para iluminar". Não é sobre vaidade, é sobre responsabilidade espiritual. Napoleão dizia que os hábitos são formados pela repetição diária de pensamentos e ações. Então escolha um hábito simples que destrói a escassez pela raiz. Revisar seus gastos com honestidade e separar, ainda que pequeno, um valor fixo para investimento no seu crescimento. Isso pode ser estudo, ferramenta, mentoria, capacitação. A mente aprende pelo gesto. Ao ver você investir em si mesmo, ela entende que você está saindo do papel de vítima e assumindo o papel de mordomo fiel. Deixe uma marca visível da sua decisão, porque o compromisso público fortalece a direção privada. Escreva nos comentários apenas esta frase: eu escolho a abundância com Deus. Essa declaração não é performance, é um acordo interno. E observe nas próximas horas como sua percepção muda. Você começará a notar oportunidades modestas que antes passavam despercebidas. São pequenos degraus de provisão, pavimentando o caminho para movimentos maiores. Para fechar este momento, faça comigo uma oração curta. Pai, eu renuncio às narrativas de escassez que ocuparam meu coração. Eu recebo tua verdade, que me chama para frutificar com integridade. Dá-me sabedoria para administrar, coragem para agir e generosidade para servir. Eu alinho minha mente à tua palavra e aceito a abundância como parte do meu propósito.
Em nome de Jesus, amém. Permaneça comigo. Já é possível sentir o ar mudando dentro de você, como quem abre uma janela e deixa a luz entrar. No próximo passo, vamos transformar essa clareza em foco mental afiado, para que sua imaginação se torne oração contínua e sua atenção uma ferramenta a favor do seu destino. Feche os olhos por um instante e perceba a tela da sua mente. Tudo o que você pensa com frequência se imprime nesse painel invisível e, pouco a pouco, se torna o clima da sua vida. Napoleão dizia que a imaginação é o laboratório onde a mente molda os planos. Quando essa imaginação é consagrada a Deus, ela deixa de ser fuga e se torna oração contínua. A palavra diz que tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e de boa fama, nisso pensai. Isso não é apenas um conselho moral, é um protocolo de foco. O que você escolhe contemplar, você começa a convidar para dentro da sua história. Agora, faça um exercício simples. Traga para a mente uma cena concreta do seu futuro alinhado com Deus. Não vagueie. Veja você concluindo um projeto com excelência, assinando um acordo justo, servindo pessoas com alegria, dormindo em paz, porque suas finanças estão sob governo. Veja detalhes, o horário, o lugar, a expressão no seu rosto. Ore em silêncio enquanto visualiza. Senhor, guarda a minha imaginação no teu caminho. Quando a imagem se estabilizar, respire fundo e permita que essa cena se torne um ponto de referência interior. Você acabou de consagrar um foco. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? A última imagem antes do sono comanda a madrugada do subconsciente. Por isso, a partir de hoje, você vai escolher uma imagem síntese para revisar por 30 segundos antes de dormir. Pode ser você abrindo uma planilha com clareza e gratidão, você recebendo um cliente que valoriza seu trabalho, você contribuindo com generosidade e sentindo paz. Napoleão dizia que a repetição emocional imprime convicções profundas. Quando essa repetição está alicerçada na promessa, a mente aprende a obedecer ao céu. Talvez você diga que sua mente dispersa. É normal. Por isso criaremos um ancoramento. Repita devagar, sincronizando com a respiração. Foco, fé e obediência. Em seguida, traga um versículo curto como flecha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre que um pensamento intruso tentar sequestrar sua atenção, você volta à âncora e lança a flecha. Com poucos dias, a mente entende quem está no comando. Agora, pratique o foco nas próximas 24 horas com um protocolo simples. Primeiro, escolha um único objetivo do dia que mova sua vida um passo adiante. Escreva em uma frase específica e mensurável. Segundo, defina um bloco de 25 minutos para agir sem interrupções. Telefone silenciado, abas fechadas, corpo presente. Terceiro, ao terminar, faça uma oração curta de gratidão e registre um aprendizado. Esse ciclo de foco, fé e registro cria memória de vitória e treina sua atenção para reconhecer progresso real. Se a ansiedade aparecer, responda com escritura. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga para si mesmo com doçura: eu não corro, eu avanço com clareza. Foco não é rigidez, é aliança. Você alinha seus olhos ao que Deus está fazendo e se recusa a perseguir distrações elegantes. A prosperidade ama a clareza e a clareza ama o silêncio. Reserve 5 minutos de silêncio hoje para apenas respirar, ouvir e anotar qualquer impressão suave que vier. Deus muitas vezes sussurra direção no intervalo entre um pensamento e outro. Deixe sua marca de compromisso agora e fortaleça sua rota. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho foco consagrado". Essa declaração simples organiza a sua atenção e sinaliza ao seu mundo interno que você está pronto para caminhar com consistência. Nas próximas horas, observe como sua mente começará a distinguir mais rápido entre urgência falsa e prioridade verdadeira. Essa habilidade é ouro espiritual e prático. Antes de seguir, coloque a mão sobre a cabeça e ore comigo. Pai, consagro minha imaginação e meu foco a Ti. Guarda meus olhos, dirige meus pensamentos e fortalece minhas mãos para concluir o que começaste em mim. Livra-me do barulho
e dá-me disciplina com alegria. Em nome de Jesus, amém. Permaneça assim, com serenidade. Você vai notar que certas ideias ganham nitidez, enquanto outras perdem brilho. É o céu organizando sua atenção. No próximo passo, vamos ao quarto secreto da sua alma, onde a visão se torna conversa com Deus e a sua próxima estação começa a tomar forma de modo simples, profundo e inevitável. Feche os olhos e entre comigo no quarto secreto. Imagine uma porta simples dentro de você. Ao tocar a maçaneta, toda a ansiedade fica do lado de fora. Você entra e percebe que há apenas uma cadeira, uma mesa e uma luz suave que não fere os olhos. Aqui, tudo fala baixo. A palavra ensina que quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai em secreto. E o Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Este é o lugar onde a direção nasce antes de qualquer resultado. Sente-se nessa cadeira interior agora e respire como quem chegou ao centro de comando da própria vida. Sobre a mesa há um caderno. Na primeira página está escrito com caligrafia firme: propósito. Leia essa palavra por alguns segundos. Napoleão dizia que a autossugestão é o meio pelo qual a mente grava convicções profundas. Quando você traz o propósito para a consciência em oração, essa convicção deixa de ser apenas ideia e se torna decreto interno. Diga por dentro, com reverência e simplicidade: Pai, eu estou aqui para ouvir. Mostra-me o próximo passo. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. No quarto secreto, a última palavra pertence a Deus. Por isso você vai criar um ritual breve. 3 minutos antes de dormir, entre nesse lugar interior. Feche os olhos, sinta a cadeira, abra o caderno e escreva mentalmente 3 linhas. A primeira, gratidão específica por algo que Deus fez hoje. A segunda, um pedido claro para amanhã. A terceira, uma decisão prática que você vai cumprir com integridade. Esse pequeno roteiro fecha o dia com fé e abre a madrugada com direção. Talvez venham pensamentos barulhentos tentando interromper. Não lute contra eles. Apenas reconheça e volte a sentar. Repita em silêncio, como quem ancora a mente: estou no secreto. Eu ouço, eu obedeço. Napoleão dizia que a persistência transforma intenção em poder aplicado. No secreto, persistência é permanecer alguns segundos a mais, respirando com calma, até que a inquietação perca a autoridade. Agora visualize Jesus entrando no quarto e se sentando à sua frente. Não há pressa, nem cobrança. Apenas presença. Coloque sobre a mesa um único tema que pesa hoje: finanças, família, trabalho, saúde, direção. Empurre esse tema devagar, como quem entrega um objeto precioso. Peça uma instrução simples, algo que caiba nas próximas 24 horas. Uma ligação, um estudo, um ajuste, um pedido de perdão, uma organização financeira honesta. Fique em silêncio por 10 segundos interiores e permita que uma ideia mansa surja. Quando vier, não discuta. Apenas diga: está bem, Senhor. Para selar esse encontro, faça um gesto físico agora mesmo. Leve a mão ao coração e incline levemente a cabeça, como quem concorda com uma sabedoria maior. Declare com doçura: eu fecho a porta, eu ouço o Pai, eu ajo em paz. Sinta a serenidade descendo pelos ombros. Essa serenidade é o sinal de que você está apto a sair do secreto com direção aplicável. Deixe um rastro de compromisso discreto, sem explicar demais. Escreva nos comentários a frase: estou no secreto. Isso serve como lembrete para você mesmo retornar a esse lugar todos os dias, porque a constância do secreto molda a constância dos seus resultados. E fique atento. Nas próximas horas, você perceberá pequenas confirmações. Uma clareza súbita numa tarefa, uma conversa oportuna, um peso que cai do peito. Anote no caderno do secreto quando acontecer. Antes de sair desse ambiente, ore comigo, sem pressa. Pai, eu consagro este quarto interior. Ensina-me a ouvir tua voz, a honrar tuas instruções e a caminhar com mansidão e coragem. Que a recompensa do secreto seja direção clara, paz contínua e frutos que abençoem muitos. Em nome de Jesus, amém. Abra a porta por dentro e volte ao momento presente, levando consigo a instrução recebida. Você notará que o mundo externo não mudou, mas algo em você
já está diferente. A partir deste ponto, cada hábito invisível começa a sustentar a prosperidade à luz do dia. Continue comigo, porque vamos transformar essa presença em rotina, para que sua colheita cresça em silêncio e se torne inevitável. Existe uma lei silenciosa que governa destinos. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é ameaça, é mapa. As sementes são seus pensamentos, suas palavras, seus hábitos invisíveis. O campo é seu coração. A colheita é a sua realidade diária. Quando você entende isso, para de esperar sorte e começa a plantar direção. Napoleão dizia que os hábitos diários constroem ou destroem o futuro com mais poder do que grandes decisões ocasionais. Hoje vamos plantar o que sustenta prosperidade com paz. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? A última coisa que você pensa antes de dormir e a primeira ao acordar são como água e sol na semente. Se você rega a ansiedade, colhe pressa. Se você rega a promessa, colhe solidez. A palavra diz que quem observa o vento não semeia e quem olha para as nuvens não colhe. Isso significa que esperar a condição perfeita é, na prática, não plantar. Por isso, vamos estabelecer uma rotina simples que cabe em qualquer agenda e que muda o terreno em 30 dias. Rotina da semeadura invisível. 7 minutos pela manhã, 7 à noite. Pela manhã, 1 minuto de silêncio consciente para lembrar quem é sua fonte. Diga baixinho: o Senhor é minha provisão. 2 minutos para ler um versículo e extrair um verbo de ação para o dia. Agir, perdoar, organizar, estudar, pedir. 3 minutos para a ação mínima, que empurra sua vida um passo adiante. Uma mensagem enviada, um tópico estudado, um ajuste financeiro anotado. 1 minuto para agradecer de forma específica, porque gratidão aduba a terra. À noite, 3 minutos para revisar o que foi feito. 2 para escrever um aprendizado, 1 para visualizar o próximo pequeno passo, 1 para entregar a Deus e dormir em paz. Napoleão dizia que a persistência é a fé vestida de trabalho. Persistir aqui não é forçar, é repetir o essencial até que se torne natural. Não subestime o poder desses 7 minutos. É neles que você rompe a inércia dos anos. A cada repetição, uma raiz nova desce, e com raízes profundas, a tempestade perde força. Lembre-se, sementes são pequenas, colheitas são abundantes. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa plantar hoje. Talvez surja a dúvida: e se eu falhar um dia? Não transforme um tropeço em identidade. Recomece como quem volta ao campo depois de uma chuva. A palavra diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Há dias em que semear dói, mas é justamente aí que o terreno mais se torna fértil. Quando a vontade de desistir aparecer, responda com doçura e firmeza: eu sou constante em Deus. Repita até que o corpo se alinhe. Agora, faça um gesto prático. Pegue o seu celular ou um papel e crie o lembrete semear 7 pela manhã e semear 7 à noite. Coloque horários que respeitam sua rotina. Escolha também sua semente de valor para os próximos 30 dias. Estudo intencional, exercício de uma habilidade, organização financeira diária, generosidade planejada. Escreva uma frase simples e objetiva que defina essa semente e colhe onde seus olhos vejam todos os dias. Quero que você deixe um rastro de compromisso que fortaleça sua mente. Escreva nos comentários: eu planto todos os dias. Essa frase não é para agradar o algoritmo, é para instruir o seu interior sobre quem você está se tornando. Pessoas que plantam todos os dias inevitavelmente colhem. Talvez não no seu ritmo, mas sempre no tempo perfeito. Feche os olhos por um instante e imagine sua vida como um jardim. Veja canteiros sendo organizados, raízes tomando força, brotos nascendo onde antes havia terra seca. Sinta a paz de quem sabe que está fazendo a sua parte, enquanto Deus faz a dele. Ore comigo em simplicidade. Pai, eu consagro meus hábitos a Ti. Dá-me constância, clareza e alegria no pequeno. Que cada semente de hoje se torne fruto que abençoa muitos. Em nome de Jesus, amém. Permaneça comigo. Você vai perceber sinais discretos de colheita começando. Oportunidades modestas, ideias que ganham vigor,
Pessoas certas se aproximando. No próximo passo, vamos calar as vozes de autossabotagem que tentam arrancar a semente recém-plantada e vamos erguer cercas de proteção ao redor do seu jardim interior. Há uma voz sutil que tenta te deter justamente quando você começa a avançar. Ela usa frases familiares. Não é a hora, você não é capaz, isso é grande demais para você. Essas vozes não são proféticas, são memórias de medo com roupagem de prudência. A palavra diz que o acusador fala dia e noite, mas também diz que resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir não é gritar, é não concordar. Hoje, você vai aprender a calar a autossabotagem não com força, mas com autoridade mansa. Napoleão dizia que a dúvida se alimenta da indecisão. Quando você adia, a dúvida cresce. Quando você decide, a dúvida emagrece. Decidir em Deus é alinhar a vontade e mover 1 centímetro mesmo tremendo. Lembre-se, a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, não porque grita, mas porque obedece. Traga agora à consciência o último momento em que você começou e parou. Onde exatamente você recuou? Nomeie o ponto de fuga. Diga com honestidade: eu costumo parar quando chego em. Completar essa frase é desarmar a armadilha, o que você tem alimentado em sua mente todas as noites. A autossabotagem adora a escuridão do silêncio antes de dormir. Ela sussurra listas de impossibilidades. Vamos cortar a energia dessa voz. Hoje, antes de fechar os olhos, você vai escrever uma linha de contra-ordem espiritual. Eu concluo o que começo com a ajuda de Deus. Leia essa linha 3 vezes, calmamente, e durma com ela. Amanhã, quando acordar, releia e execute um microgesto em direção ao que você estava evitando. O corpo aprende pelo gesto, e o gesto abre passagem. Existe ainda um tipo de aliança invisível, promessas que você fez a si mesmo para te proteger e que hoje te prendem. Coisas como: eu nunca vou me expor de novo, eu não vou pedir ajuda, eu só faço se for perfeito. Traga uma dessas alianças à luz agora. Coloque a mão sobre o peito e diga com doçura e firmeza: eu te agradeço por tentar me proteger, mas eu não preciso mais de você. Eu escolho a verdade e a coragem em Deus. A palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade também é romper acordos que perderam o prazo de validade. Napoleão dizia que a persistência nasce de um propósito forte e de um plano claro. Por isso, crie um protocolo de socorro para quando a voz sabotadora aparecer. Primeiro, respire e nomeie o ataque. Isso é medo, isso é perfeccionismo, isso é fuga. Segundo, responda com escritura curta. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me dá forças como as do búfalo. Terceiro, faça o menor passo possível que contradiz a sabotagem. Se o medo diz não ligue, você envia uma mensagem. Se a fuga diz estude depois, você estuda 5 minutos agora. Se o perfeccionismo diz não está pronto, você entrega a versão honesta de hoje. Se a culpa tentar entrar pela lateral, lembrando erros do passado, responda com a verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Culpa que paralisa não é arrependimento, é corrente. Arrependimento muda a direção. Culpa te deixa no mesmo lugar. Escolha a mudança. Você não precisa pagar pelo passado permanecendo pequeno. Deus já te perdoou. Agora perdoe-se e aceite crescer com responsabilidade. Quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos e visualize uma porta estreita à sua frente. Atrás dela está a próxima estação da sua vida. A voz da autossabotagem grita, mas você decide atravessar em silêncio. Veja-se passando pela porta com passos firmes, sentindo o coração calmo e as mãos quentes. Ao cruzar, repita: eu avanço com paz. Permita que essa imagem se torne uma âncora. Sempre que o velho padrão chamar, você retorna à porta e atravessa de novo. Deixe um rastro de compromisso suave, porque o compromisso público ilumina a trilha interna. Escreva nos comentários: eu concluo em Deus. Não é exibição, é alinhamento. E observe ainda hoje um ponto onde você costuma travar. Quando ele aparecer, sorria levemente e faça o menor movimento contrário. Esse pequeno sim desarma um gigante. Ore comigo em poucas palavras. Pai, eu renuncio às vozes que não vêm de ti.
Dá-me discernimento para reconhecer a sabotagem e coragem para obedecer à tua direção. Ensina minhas mãos a constância e meu coração a paz. Em nome de Jesus, amém. Guarde essa quietude ativa. Você vai notar que quando a autossabotagem perde palco, sua energia volta para o propósito. E propósito, quando encontra serviço, abre portas que não fazem barulho, apenas se escancaram por dentro. Continue comigo. Prosperidade não é sobre acumular, é sobre servir com mais alcance. Quando Deus amplia sua provisão, Ele está, na verdade, ampliando sua responsabilidade. A palavra diz que a cada um foi dada uma medida, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso não é peso, é propósito. Prosperidade com propósito transforma recursos em respostas. Napoleão dizia que o sucesso exige um motivo maior do que o lucro. Quando seu motivo é abençoar, a energia do seu trabalho muda, a criatividade floresce e portas silenciosas começam a se abrir porque o seu valor atende uma necessidade real. Quero que você faça um alinhamento agora. Traga à mente uma pessoa, um grupo ou uma causa que o seu trabalho pode servir melhor. Pode ser sua família, seus clientes, sua comunidade, um público específico. Nomeie silenciosamente. Em seguida, faça a pergunta-chave. De que forma concreta eu posso aumentar o valor que entrego nos próximos 7 dias? Pense em uma melhoria simples, uma entrega mais clara, um atendimento mais íntegro, um produto mais útil, um conteúdo que cura uma dor real. Quando o foco sai do eu e vai para servir, a resistência interna diminui e a fluidez cresce. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Se você adormece pensando apenas em contas, acorda correndo atrás. Se adormece pensando em como servir melhor, acorda criando soluções. Abençoado é o servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Antes de dormir hoje, escreva 3 maneiras pequenas de servir melhor quem Deus já colocou ao seu alcance. Não prometa o impossível, prometa o honesto e execute com carinho. O céu honra mãos diligentes. Napoleão dizia que a riqueza verdadeira é o que você recebe em troca do valor que gera. Para aumentar o retorno, aumente a utilidade. Faça um exercício prático. Escolha um problema real que seu trabalho resolve e descreva, em uma frase simples, como você o resolve com mais clareza do que ontem. Em seguida, dê um passo aplicável em 24 horas que torne essa solução visível. Ajuste uma proposta. Grave uma explicação clara, crie um guia breve, organize um processo. Valor visível atrai provisão legítima. Talvez uma voz diga que servir mais vai te desgastar. Responda com sabedoria. Servir com limites é amor próprio. Servir com excelência é honra. E servir com Deus é fonte. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Existem limites saudáveis que preservam seu coração enquanto ele se expande. Por isso, estabeleça 2 limites simples agora mesmo. Um horário de término para o trabalho de hoje e um não educado que você dará a algo que não é sua prioridade. Limite não é muro, é moldura para a graça operar. Quero que você deixe um rastro de compromisso discreto. Escreva nos comentários a frase "Eu sirvo com excelência". Não é slogan, é direção espiritual. Essa declaração ordena sua mente para enxergar oportunidades de abençoar com mais precisão. Observe como, ainda hoje, surgirá uma chance prática de servir um pouco melhor alguém que já está perto. Quando essa chance aparecer, responda sem barulho, com alegria e verdade. Feche os olhos por um momento e visualize suas mãos abertas como canais por onde Deus faz passar ideias, recursos e cuidado. Diga devagar: minhas mãos são abençoadas para servir. Sinta o peso doce dessa frase se assentando. Agora, ore comigo de forma breve. Pai, entrega nas minhas mãos aquilo que abençoa vidas e afasta de mim aquilo que me distrai do propósito. Dá-me criatividade, integridade e alegria no serviço. Em nome de Jesus, amém. Permaneça com essa consciência. Quando o serviço guia a prosperidade, o dinheiro deixa de ser fim e se torna ferramenta. E ferramentas nas mãos certas constroem destinos. No próximo passo, vamos selar esse caminho com uma rotina noturna de 7 minutos que reprograma sua mente e sustenta, dia após dia,
o seu crescimento com paz. Quando a casa silencia e as luzes se apagam, sua mente assume o comando da madrugada. É nesse horário que muitas batalhas são vencidas ou perdidas. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Se você entrega ao sono a semente certa, acorda em terreno fértil. A palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz não é ausência de problemas, é a certeza de direção. E direção pode ser treinada. Hoje, vamos consagrar uma rotina noturna de 7 minutos que reprograma sua mente, organiza seu espírito e sustenta sua prosperidade com serenidade. Napoleão dizia que a repetição emocional imprime convicções profundas. À noite, sua mente está mais suscetível a aceitar instruções sem discutir. Por isso, vamos falar com ela usando verdade, gratidão e imagens claras. Prepare um caderno simples e um lápis por perto. Não é para ficar bonito, é para ser fiel. Você vai transformar o fim do dia em altar e laboratório, onde fé e disciplina trabalham juntas. Nos 2 primeiros minutos, pratique a entrega. Sente-se, respire devagar e entregue mentalmente o peso do dia. Diga com doçura: eu devolvo a Deus o que não me pertence. Eu guardo comigo o que aprendi. Em seguida, escreva 3 gratidões específicas. Nada genérico. Hoje eu fui protegido nesta situação. Hoje eu avancei neste detalhe. Hoje eu recebi esta ideia. Gratidão é adubo para a alma. Ela especialmente cura a ansiedade de quem está construindo algo novo. No 3º minuto, defina o alvo de amanhã com apenas uma frase objetivamente mensurável. Comece com um verbo claro: ligar para, estudar por, revisar, enviar, organizar, orar por. Napoleão dizia que metas claras funcionam como ímãs. Quando o ímã está escrito, a mente para devagar e se coloca a serviço. No 4º minuto, visualize a execução desse alvo com calma e respeito. Veja-se realizando o primeiro passo com excelência simples, sem pressa, sem perfeccionismo. O corpo aprende pelo filme interno. Ao ensaiar em paz, você reduz a fricção da manhã seguinte. 30 segundos bastam para fixar a cena. O restante é apenas respirar e permitir que a imagem se torne familiar. No 5º minuto, corrija a rota do coração. Escreva uma linha de arrependimento prático, não de culpa. Hoje eu exagerei nisso, amanhã farei assim. Onde há arrependimento, a estrada limpa. Onde há culpa, a roda patina. A Escritura diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Purificação aqui é tirar a areia do tanque da sua atenção. No 6º minuto, alimente sua fé com uma espada curta da palavra. Escolha um versículo de bolso para a semana e escreva-o inteiro, de preferência o mesmo por 7 noites. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Leia em voz baixa, deixe a frase entrar pelos ouvidos e descer para o peito. Napoleão dizia que a autossugestão direciona o subconsciente. A escritura dá o conteúdo, a repetição dá o trilho. No 7º minuto, faça a oração do fechamento. Pai, eu entrego meu descanso e consagro meu amanhã. Dá-me sonhos de direção, cuida da minha casa, guarda minha mente em perfeita paz. Eu durmo como quem confia, eu acordo como quem obedece. Em nome de Jesus, amém. Apague a luz, coloque o caderno no mesmo lugar e guarde o silêncio como quem sela um pacto. Talvez você se pergunte se 7 minutos bastam. Lembre-se, sementes são pequenas, colheitas são abundantes. O que transforma não é a grandiosidade do gesto, é a constância com significado. Em poucos dias, você notará um efeito encadeado. O sono fica mais leve, a manhã mais clara, a atenção mais dócil, as decisões mais simples. A prosperidade ama a previsibilidade dos hábitos invisíveis. É nesses hábitos que Deus derrama a direção prática. Se uma voz tentar te distrair, dizendo que hoje você não precisa, responda com mansidão e autoridade. Eu honro o processo. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Relembre a pergunta
e volte para a mesa. Escreva mesmo que seja uma linha. Visualize mesmo que seja um detalhe. Ore mesmo que seja um sussurro. Disciplina com doçura é ponte para milagres silenciosos. Quero que você deixe um sinal de compromisso que fortalece sua memória espiritual. Escreva nos comentários: eu encerro o dia em paz. Essa simples declaração aciona a sua mente para lembrar do ritual quando chegar a noite. E preste atenção. Amanhã cedo, verifique como será acordar com um alvo já escrito. A confusão perde espaço quando você encontra sua frase do dia esperando por você. Agora coloque a mão sobre o coração e repita em ritmo de respiração: eu descanso, eu confio, eu avanço. Sinta a pressão do dia indo embora e a paz se assentando como um cobertor sobre a alma. A partir de hoje, suas noites serão oficinas de alinhamento e suas manhãs, oficinas de ação. Essa é a combinação que sustenta projetos, cura a ansiedade financeira e cria espaço para ideias que multiplicam valor. Permaneça comigo. Você verá como, com essa base noturna, suas próximas 24 horas começam a obedecer a um novo compasso. No próximo movimento, vamos transformar essa clareza em passos práticos de 24 horas que criam tração real e sinais concretos de que o céu está confirmando o seu caminho. Agora é hora de transformar presença em movimento. A fé que você sentiu no secreto precisa de um gesto que aponte para o mundo. A palavra diz que a fé sem obras é morta, e obras aqui não são grandes feitos, são passos obedientes dentro das próximas 24 horas. Napoleão dizia que a ação elimina o medo porque dá à mente uma tarefa clara. Quando você age, mesmo pequeno, o medo perde palco e a esperança ganha corpo. Respire fundo e traga à consciência o objetivo que você consagrou. Pergunte com honestidade: qual é o menor passo que prova minha decisão hoje? Menor significa executável, mensurável e em paz. Uma ligação que você tem adiado. Um e-mail objetivo, 15 minutos de estudo dirigido, a revisão honesta de suas finanças, separar um valor simbólico para investir no seu crescimento, organizar a mesa de trabalho, pedir perdão, dizer não ao que te drena. O pequeno passo de hoje quebra o encanto da inércia de anos, o que você tem alimentado em sua mente todas as noites. A ação das próximas 24 horas será o conteúdo da sua oração noturna. Você vai fechar o dia colocando na mesa do secreto o gesto que realizou, ainda que simples, e pedindo o próximo. Isso cria um ciclo de obediência silenciosa que, em poucos dias, vira tração. Trilha batida é estrada aberta. Napoleão dizia que a clareza é poder organizado. Por isso, escreva agora uma frase de ação para as próximas 24 horas, começando com um verbo: ligar para, enviar, revisar, concluir, estudar, oferecer, cotar, ajustar, pedir, planejar. Leia essa frase em voz baixa até que ela se torne natural. Em seguida, escolha um horário específico para executá-la e proteja esse horário como compromisso sagrado. O que é sagrado, você honra. O que você honra, se expande. Talvez a mente tente negociar. Amanhã eu faço com mais calma. Responda com mansidão firme: hoje eu faço o que cabe em hoje. A Escritura diz que basta a cada dia o seu mal. Também basta a cada dia a sua graça. Você não precisa resolver tudo. Precisa provar com um gesto que está andando na direção certa. O céu reconhece passos, não desculpas. Faça comigo um ensaio mental de 60 segundos. Feche os olhos e veja-se executando seu passo com simplicidade e excelência. Veja o ambiente, ouça sua própria voz calma, sinta o corpo presente. Ao terminar, visualize a sensação de dever cumprido, aquela paz limpa que organiza o resto do dia. Abra os olhos e escreva uma linha sobre como você se sentirá ao concluir. Isso dá um motivo emocional ao seu gesto e amarra a mente ao resultado. Para fortalecer o compromisso público sem alarde, deixe sua marca nos comentários com a frase: eu ajo hoje. É um lembrete para você mesmo voltar aqui e confirmar a conclusão. Nas próximas horas, quando surgir a distração elegante que costuma te tirar do eixo, sorria de leve e faça o microgesto ao contrário. Se a mão vai ao feed, ela vai ao caderno.
Se o mouse busca a aba vazia, ele abre a planilha. Se a boca quer prometer demais, ela escolhe a honestidade simples. Se por acaso você encontrar resistência, ore curto e direto. Pai, dá-me graça para cumprir o pequeno. Em seguida, conte até 5 e comece. A graça muitas vezes chega enquanto a mão se move, e quando concluir, celebre sem exagero. Diga baixinho: obrigado, Senhor. Eu avancei. Essa gratidão é combustível para o próximo passo e sinaliza à sua mente que você está construindo uma nova identidade, a de quem conclui. Guarde esta direção. 24 horas são suficientes para evidenciar mudança real. Quem obedece no pequeno abre caminho para instruções maiores. Continue comigo, porque em seguida vamos consolidar esse ritmo com um diário de milagres e revisão semanal que transforma coincidências em confirmações e te ajuda a enxergar, com nitidez, o que Deus já começou a fazer por você. Há um princípio antigo que transforma coincidências em confirmações. Escrever antes de ver. A palavra diz: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que se leia facilmente, porque a visão ainda está para se cumprir. Fé que escreve cria trilhos para os pés. Quando você registra, você honra o que Deus sussurra e ensina sua mente a procurar evidências do cuidado dele. Napoleão dizia que aquilo que se escreve e se lê diariamente adquire poder de comando sobre a mente. É por isso que, a partir de hoje, você terá um diário de milagres e uma revisão semanal simples que consolida sua mudança. Pegue um caderno comum e dê um nome a ele agora mesmo. Chame de Diário de Milagres. Na primeira página, escreva a sua visão em 3 linhas curtas, claras e cheias de propósito. Eu prospero para servir com excelência. Eu administro com integridade e multiplico o valor. Minha casa é um lugar de paz e provisão. Leia essas linhas em voz baixa, com respeito, como quem assina um acordo diante do céu. Napoleão dizia que metas definidas, repetidas com emoção, programam a mente para a ação. Quando essa emoção nasce da presença de Deus, o coração ganha alicerce e a pressa perde espaço. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. A partir de hoje, todo fim de dia trará 2 colunas no seu diário de milagres. Na primeira, você escreve o que viu de Deus em 24 horas. Proteção, uma ideia, uma conexão, uma pequena provisão, uma paz inesperada. Na segunda, você escreve o seu testemunho antecipado sobre amanhã em apenas uma frase no tempo presente, como quem declara caminhos. Eu acordo com clareza e cumpro o meu passo de hoje. Eu administro com sabedoria e encontro favor. Eu sirvo com alegria e recebo portas justas. Escrever antes de ver não é fantasia, é fé agindo na linguagem da mente. Talvez você tenha medo de parecer ilusório. A Escritura diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção não são barulho, são raiz. Você não está negando a realidade. Você está alinhando a realidade ao que Deus já disse. Ao ler seu testemunho antecipado, perceba a serenidade no corpo. É a sua mente aceitando um novo comando, sem violência, apenas direção. Inclua um marcador no seu diário. Sinais discretos. Todos os dias, anote até 3 pequenos sinais que confirmam que você está na rota. Uma conversa que abriu clareza, um adiamento que te poupou, um sim inesperado, um não necessário. Esses sinais evitam que você espere apenas grandes fogos e perca o brilho do cotidiano, onde Deus trabalha com maestria. Napoleão dizia que grandes conquistas são o somatório de pequenas vitórias organizadas. Seu diário é o lugar onde essas vitórias se tornam visíveis. Agora, estabeleça sua revisão semanal. Escolha um dia e horário fixos, 15 minutos. Abra o diário e percorra a semana com 3 perguntas simples. Onde Deus me deu direção? Onde eu obedeci? Onde posso ajustar? Na sequência, escreva um avanço objetivo na área financeira, um avanço no serviço e um avanço interior. Se algo não avançou, você não se condena, você aprende. Onde falta condenação, sobra energia para recomeçar. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Examinar aqui é olhar com verdade e esperança, não com dureza estéril.
Quero que você faça agora uma prática breve para selar esse método. Feche os olhos e veja sua mão escrevendo no diário, como se fosse hoje à noite. Veja as duas colunas sendo preenchidas, o cuidado que você já percebeu e o testemunho antecipado sobre amanhã. Sinta a paz de quem fecha o dia em acordo com o céu. Abra os olhos e prometa a si mesmo cumprir essa escrita por 7 noites seguidas. 7 é um ciclo de inteireza. Ao completar o 7º dia, você perceberá que sua atenção ganhou novos óculos. O que antes era acaso começa a parecer condução. Se a voz do ceticismo aparecer, responda com mansidão e escritura. Eu cria, por isso falei. Você escreve porque crê que Deus está operando e fala ao papel porque sua mente precisa ouvir sua fé. Se a desorganização tentar te sabotar, simplifique. Um caderno, uma caneta, 2 colunas, 3 sinais. Nada mais. A excelência nasce do simples repetido com carinho. Deixe um rastro de compromisso agora para fortalecer sua identidade nova. Escreva nos comentários apenas esta frase: eu escrevo antes de ver. Essa declaração discreta ativa em você a postura de quem colabora com Deus na construção do próprio caminho. Observe como, ainda hoje, uma lembrança boa ou uma ideia prática vai pedir para ser registrada. Atenda sem demora. Quando a mão escreve, a mente aprende. E quando a mente aprende, os passos obedecem. Ore comigo com poucas palavras. Pai, eu consagro meu diário diante de ti. Abre os meus olhos para os teus sinais. Dá-me linguagem limpa para os meus testemunhos antecipados e coragem para obedecer às direções simples. Que cada linha escrita se torne trilho para o teu mover na minha história. Em nome de Jesus, amém. Guarde esse caderno perto do travesseiro. Toda noite, 2 colunas. Toda semana, 15 minutos de revisão. É assim que a sua fé vai ganhando corpo e sua prosperidade, estrutura. E sem que você precise contar a ninguém, os frutos começarão a aparecer por fora do que Deus está alinhando por dentro. Permaneça comigo, porque existe uma porta de abundância esperando pelo som da sua voz em autoridade mansa. E quando você a declarar, algo profundo se moverá no seu interior. Feche os olhos e veja diante de você uma porta antiga, robusta, com entalhes que contam histórias. Essa é a porta da abundância, não como ostentação, mas como plenitude em Deus. A palavra diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância é vida transbordante, equilíbrio entre provisão, propósito e paz. Aproxime-se dessa porta com respeito. Toque a madeira com a mão direita e sinta que ela reconhece a sua autoridade de filho. Napoleão dizia que a mente responde à imagem somada à emoção. Agora, una a imagem e a fé. Respire e deixe que um calor sereno percorra a mão até o peito, como quem recebe permissão. Antes de abrir, libere o que pesa. Diga em voz baixa: eu deixo do lado de fora a ansiedade, o medo de não ser suficiente, a culpa de prosperar, a crença de que não é para mim. Veja esses fardos caírem como cascas velhas no chão. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Hoje você decide alimentar promessa. Repita com doçura: eu recebo a vida em abundância que vem de Deus. Eu honro essa vida com disciplina e serviço. Agora, gire a maçaneta e empurre devagar. A porta não range, ela cede em silêncio. Do outro lado, há um espaço iluminado por uma luz limpa. Você vê 3 mesas. Na primeira, provisão organizada. Finanças sob governo, contas claras, decisões íntegras. Na segunda, propósito em movimento. Projetos sendo concluídos, pessoas sendo servidas, frutos que abençoam. Na terceira, paz interior. Sono restaurador, mente lúcida, coração leve. Caminhe até cada mesa e toque os objetos com reverência. Onde sua mão toca, Deus confirma caminhos. Napoleão dizia que decisões firmes, repetidas em voz alta, treinarão a mente para obedecer sem resistência. Por isso, fará agora uma declaração de autoridade sobre a sua história. Coloque a mão no coração e repita com ritmo, palavra por palavra. Em nome de Jesus, eu assumo autoridade sobre minha mente, minhas decisões e minhas mãos. Eu administro com sabedoria, sirvo com excelência e descanso em paz. Eu abençoo minha casa,
minhas finanças e meu trabalho. Eu rejeito a escassez e recebo a abundância com responsabilidade. Eu caminho em integridade e o favor de Deus me cerca. O que você vê enquanto declara? Veja uma área específica se alinhando, como peças que se acomodam. Uma dívida equacionada com estratégia. Um cliente justo que chega. Uma ideia clara que simplifica processos. Um hábito que finalmente pega. Permita que uma imagem se torne nítida. Segure essa cena por alguns segundos, respirando. Isso é uma âncora de fé para a sua semana. Talvez uma voz interna tente diminuir o que você acaba de ver. Responda com escritura: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada inclui direção, coragem e recursos no tempo certo. A sua parte é manter a porta aberta por dentro, com hábitos que confirmam a decisão. Por isso, determine agora um gesto simples que simboliza essa abertura permanente. Organizar sua mesa, revisar sua planilha, enviar uma mensagem de reconciliação, separar um valor para investir em crescimento, mapear um projeto em 3 passos. Escolha um gesto e diga: eu abro a porta por dentro. Deixe também um sinal público e discreto para selar esta decisão. Escreva nos comentários: eu atravessei a porta. Essa frase parece pequena, mas ela ativa em você a memória do que está acontecendo no interior. Nos próximos dias, quando surgirem oportunidades modestas, lembre-se da porta e responda com generosidade e ordem. Abundância não é excesso desordenado, é fluxo com propósito. Antes de seguirmos, faça uma oração curta comigo, com a mão ainda sobre o coração. Pai, obrigado porque me chamas à plenitude. Eu recebo direção para administrar, coragem para agir e paz para permanecer. Guarda a minha entrada e a minha saída, que ao atravessar esta porta, eu me torne resposta para outras vidas. Em nome de Jesus, amém. Agora, olhe mais uma vez para trás e veja a antiga casa das crenças fechando as janelas. Volte o rosto para a luz do novo espaço e dê 3 passos lentos, firmes, conscientes. Sinta que o chão sustenta. Você atravessou. Guarde a imagem. Hoje à noite, antes de dormir, você revisará essa porta por 30 segundos e escreverá no seu diário uma linha simples: eu caminho em abundância com propósito. Isso reforça o trilho interior e chama confirmações para o dia seguinte. Permaneça comigo. Há uma nova identidade amadurecendo em você e vamos afirmá-la com palavras que se instalam no corpo e na mente como colunas. Em instantes, você vai declarar quem é em Cristo com ritmo e respiração e perceber como sua postura interna se eleva para sustentar tudo o que Deus está confiando às suas mãos. Coloque uma mão sobre o coração e a outra sobre o ventre. Inspire pelo nariz, contando até 4, segure por 2. Expire pela boca, contando até 6. Faça isso 3 vezes, para que a sua respiração ensine ao corpo o caminho da paz. Identidade não é um conceito, é uma postura interna. A palavra diz que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando essa verdade desce do intelecto para o peito, a sua voz muda, o seu olhar firma e seus passos ganham direção. Napoleão dizia que aquilo que repetimos com convicção orienta o subconsciente para nos obedecer sem resistência. Hoje, você vai instalar convicções que sustentam prosperidade com propósito. Repita mentalmente comigo, no ritmo da respiração. Inspire e diga por dentro: eu sou amado por Deus. Expire e diga: eu caminho em paz. Inspire e diga: eu tenho a mente de Cristo. Expire e diga: eu penso com clareza. Inspire e diga: minhas mãos são abençoadas para produzir valor. Expire e diga: eu sirvo com excelência. Sinta as frases pousando como tijolos que constroem um chão novo. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Se a última voz do dia for a sua identidade em Cristo, a madrugada trabalha a seu favor. Agora declare com a boca, suave e firme, como quem escreve no próprio destino: em nome de Jesus, eu afirmo a verdade sobre mim. Eu sou filho de Deus, guiado pela sua sabedoria. Eu prospero com integridade. Eu administro com ordem. Eu concluo o que começo.
Eu sou estável como Monte Sião. Eu honro o processo e celebro o progresso. Eu tenho favor diante de Deus e dos homens na medida certa, no tempo certo e pelos motivos certos. Diga novamente, um tom mais vivo, para que a mente registre o comando. Napoleão dizia que a convicção nasce quando a emoção encontra a repetição. Deixe a emoção certa visitar suas palavras, não barulho, mas firmeza mansa. Se pensamentos intrusos tentarem negociar com a sua verdade, responda com escritura curta, como quem maneja uma espada leve. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra? Repita uma dessas frases até sentir o corpo aquietar. Você não precisa vencer o turbilhão, precisa perseverar alguns segundos além dele. Persistência é a emoção permanecendo sob a autoridade da verdade. Faça um pequeno ensaio da sua voz em público. Imagine você respondendo a uma oportunidade com segurança humilde. Ouça-se dizendo com clareza o valor que oferece, os limites que preservam seu coração e o compromisso que você cumpre. Veja sua postura ereta, ombros soltos, olhar sereno. Identidade arruma o corpo. Corpo alinhado, arruma decisões. Decisões alinhadas, abrem portas silenciosas. Napoleão dizia que a confiança vem da preparação. Hoje a sua preparação é espiritual e mental, e ela desemboca em ação simples. Antes de seguir, deixe uma semente de compromisso que fortalece a rota. Escreva nos comentários: eu assumo minha identidade em Cristo. Não é performance, é pacto. Ao escrever, você avisa à sua mente e ao seu ambiente que a antiga versão não manda mais. E observe como, ainda hoje, sua voz ficará um pouco mais clara em uma conversa. Seu não ficará um pouco mais elegante diante de um convite que te distraía, e seu sim, mais inteiro para o que te constrói. Vamos selar com uma oração breve, em ritmo de respiração. Pai, eu recebo a identidade que o teu filho conquistou por mim. Dá-me olhos para ver como tu vês, pensamentos que concordam com a tua palavra e mãos diligentes para servir. Eu rejeito narrativas de escassez e aceito a abundância com responsabilidade. Eu sou luz onde estou. Em nome de Jesus, amém. Guarde estas declarações para a noite de hoje. Leia em voz baixa antes de dormir, para que a última palavra seja a sua verdade. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Quando a identidade vai à frente, a ansiedade perde assunto e a criatividade encontra trilho. Permaneça comigo, porque a seguir vamos firmar essa identidade em decisões financeiras limpas, promessas honradas e generosidade inteligente, para que a sua prosperidade tenha fundamentos que resistem ao tempo. Dinheiro é um servo, não um senhor. Quando ele governa, a alma se encolhe. Quando você governa com Deus, a vida encontra ordem. A Escritura diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Integridade financeira não começa em planilhas sofisticadas, começa em juramentos cumpridos, contas claras e decisões que honram a paz. Napoleão dizia que a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Hoje, você vai erguer essa ponte com 4 pilares simples: verdade, ordem, compromisso e generosidade inteligente. Comecemos pela verdade. Traga tudo à luz diante de Deus. Dívidas, parcelamentos, promessas feitas e não cumpridas, acordos vagos. Onde há verdade, a vergonha perde força. Diga em voz baixa: eu escolho a verdade que liberta. Escreva de forma crua e sem rodeios o valor total das suas dívidas, o custo fixo do mês e o que realmente entra, sem arredondar, sem enfeitar. Napoleão dizia que o que se mede, melhora. Medir é um ato de coragem espiritual, porque você para de negociar com a ilusão e passa a conversar com a realidade. Agora, ordem. Separe 3 categorias para os próximos 30 dias: manter, reduzir, eliminar. Manter é aquilo que sustenta propósito e paz. Reduzir é o que pode ser ajustado sem ferir a dignidade. Eliminar é o que drena sua vida e não devolve valor. Coloque cada gasto em seu lugar. A palavra diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Ordem aqui não é dureza, é moldura para o favor operar. Ao reorganizar o fluxo,
você devolve ao dinheiro o papel de ferramenta. Compromisso. Se você deve, planeje honrar. Dívida não é identidade, é acordo a ser encerrado com sabedoria. Escolha uma dívida âncora, geralmente a menor, e ataque com constância até quitá-la. O movimento de concluir educa a alma. Paralelamente, renegocie o que for possível com humildade e firmeza. Sim, é possível. Pessoas respeitam quem aparece com verdade e plano. Escreva uma frase de honra para hoje. Eu faço o contato necessário e proponho uma rota de pagamento. Leia até que o corpo aceite a decisão. Generosidade inteligente. Generosidade não é descontrole, é semeadura com direção. O generoso prosperará, e quem dá alívio, alívio receberá. Determine um percentual pequeno e sustentável para socorrer, contribuir, abençoar. Generosidade ordenada cura a culpa, amacia o coração e atrai conexões de propósito. Napoleão dizia que a mente trabalha melhor quando serve a um ideal maior do que a si mesma. Doar com propósito alinha o seu dinheiro a um ideal que te expande. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites. Se você adormece com culpa, acorda devendo energia. Se adormece com um plano simples e esperança prática, acorda produtivo. Antes de dormir hoje, escreva no seu diário de milagres 2 linhas. A primeira, a decisão financeira concreta que você cumpriu hoje. A segunda, o pequeno passo de amanhã. A repetição dessas 2 linhas cria trilhos onde antes havia areia. Talvez uma voz diga que integridade custa caro. Responda com escritura. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. O desgosto entra onde a desordem reina. Integridade é a porta por onde a paz financeira entra e fica. Faça um gesto agora. Abra sua planilha, ou pegue um papel e crie 3 colunas com os nomes manter, reduzir, eliminar. Preencha as 5 primeiras linhas de cada coluna. Não precisa terminar tudo hoje. Você apenas começou a governar. Estabeleça 2 limites que protegem sua ordem. Primeiro, um teto de gastos para a categoria que mais escapa das mãos, escrito e visível. Segundo, um intervalo de 24 horas antes de qualquer compra não essencial. Esse delay salva destinos. Enquanto espera, ore curto. Pai, mostra-me se isso serve ao propósito. Muitas vontades perdem força quando atravessam uma noite sob a luz de Deus. Deixe um rastro de compromisso que fortaleça a rota. Escreva nos comentários: eu escolho integridade financeira. Essa frase simples organiza seu interior e lhe dá uma identidade nova diante das decisões. Observe ainda hoje uma oportunidade de honrar um acordo, renegociar com respeito ou dizer um não elegante a um gasto que não te serve. Quando a chance aparecer, responda com paz. Vamos selar com uma oração breve. Pai, eu consagro minhas finanças a Ti. Dá-me sabedoria para planejar, coragem para honrar promessas e alegria para semear com propósito. Livra-me do impulso, ensina-me a constância e faz das minhas mãos instrumentos de provisão com integridade. Em nome de Jesus, amém. Guarde esta serenidade. Integridade financeira não é um evento, é um trilho. A cada escolha honesta, você escuta melhor a direção de Deus e sente o terreno firme sob os pés. Permaneça comigo, porque no próximo passo, vamos aquietar a alma para ouvir instruções precisas e reconhecer com clareza os sinais confirmatórios do céu sobre o seu caminho. Há direções que não chegam no barulho. Elas chegam como um sussurro, e para ouvi-las você precisa aquietar a alma, até que o coração faça menos ruído do que a esperança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma ordem de repouso, é uma tecnologia espiritual. Quando você se cala por dentro, a voz de Deus destaca-se como linha fina em papel em branco. Napoleão dizia que ideias valiosas costumam aparecer quando a mente está relaxada, mas atenta. É por isso que, a partir de agora, você vai praticar a escuta que traz instruções aplicáveis. Sente-se com a coluna ereta, pés no chão, mãos abertas sobre as pernas. Feche os olhos e conte a respiração de 1 até 10, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, sem pressa. A cada expiração, diga por dentro: eu descanso. A cada inspiração, diga: eu escuto.
Quando chegar ao 10, permaneça em silêncio por 30 segundos interiores. Não lute com os pensamentos. Deixe-os passar como nuvens e volte à frase. O coração percebe quando a casa fica quieta, e a casa quieta se torna lugar de visita. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? A escuta limpa é adoçada à noite. Antes de dormir, pratique 2 minutos de silêncio e faça 2 perguntas curtas ao céu. O que devo fazer amanhã e de que devo me desfazer? O que fazer aponta para o gesto de obediência. De que desfazer aponta para o peso que atrapalha. Escreva as respostas em uma linha simples, sem tentar parecer bonito. A verdade não precisa de ornamentação para ser poderosa. Talvez você tema confundir emoção com direção. Use o crivo da paz e da palavra. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. O que vem de Deus não empurra, convida. Não confunda urgência histérica com urgência santa. Urgência santa é clara e mansa. Napoleão dizia que decisões apressadas nascem de medo, decisões firmes nascem de propósito. Se a instrução te aproxima de integridade, serviço e ordem, ela passa pelo crivo. Se te empurra para atalhos, barulho e vaidade, agradeça e solte. Agora, peça 3 confirmações simples para a instrução recebida. Uma confirmação interna, a paz que permanece depois que você decide. Uma confirmação circunstancial, uma porta modesta que se abre ou um recurso que aparece. Uma confirmação relacional, um conselho sábio ou um sim sereno de quem caminha com Deus. Não transforme confirmação em superstição. Apenas preste atenção aos fios discretos que Deus entrelaça. O céu costuma acender pequenas lâmpadas no caminho, não holofotes. Faça um exercício prático. Traga à mente o tema que mais pede direção hoje. Finanças, trabalho, família, saúde, propósito. Diga em voz baixa: Senhor, dá-me tua instrução simples para as próximas 24 horas. Silencie por 15 segundos interiores e anote a primeira ideia limpa que não fere a sua consciência. Se nada vier, não force. Decida apenas manter o silêncio mais alguns instantes e tente novamente daqui a pouco. Às vezes, Deus te prepara para a resposta limpando o ruído. Napoleão dizia que a persistência transforma a intenção em poder aplicado. A persistência na escuta é marcar encontro com Deus todos os dias, mesmo quando nada espetacular acontece. A constância cria trilhos. Sobre trilhos, a locomotiva passa. Por isso, determine um horário fixo de 3 minutos diários para escutar. Manhã ou noite, mas sempre no mesmo lugar. A repetição desse encontro torna a presença familiar e a direção mais fácil de reconhecer. Se a mente ficar agitada, segure uma âncora de escritura. Fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Repita em sussurro até sentir o corpo ceder. Se a ansiedade tentar dirigir a sala, responda com ternura: eu não corro, eu obedeço. Depois, escreva em apenas uma linha o que você ouviu fazer hoje. Uma linha muda destinos quando é obedecida. Deixe um rastro de compromisso suave. Escreva nos comentários: eu escuto e obedeço. Não é exposição, é lembrança para a sua própria alma. Observe como, ainda hoje, um detalhe comum vai carregar um brilho de confirmação. Uma frase numa conversa, um e-mail que chega na hora certa. Uma paz que sustenta a decisão. Quando perceber, agradeça em voz baixa. Gratidão é a senha que mantém a linha aberta. Ore comigo com simplicidade. Pai, ensina-me a tua voz e dá-me coragem para obedecer quando eu a reconhecer. Que a tua paz arbitre meus passos e que a tua palavra seja meu crivo. Livra-me do barulho e dá-me silêncio fértil. Em nome de Jesus, amém. Guarde esta mansidão firme. Você vai notar que, quanto mais escuta, menos se desgasta com escolhas laterais e mais avança no essencial. E quando o essencial avança, os sinais de colheita começam a aparecer como primeiros frutos no galho. Continue comigo, porque agora vamos aprender a interpretar essas confirmações para caminhar com discernimento, alegria e precisão. Os primeiros frutos quase sempre chegam pequenos, discretos, e é por isso que muitos passam por eles sem reconhecer. A palavra diz que não desprezemos os pequenos começos,
porque o Senhor se alegra ao ver o prumo nas mãos. Quando a colheita começa, ela não vem como fogos de artifício, vem como sinais sutis que pedem atenção mansa e ação simples. Napoleão dizia que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Em Deus chamamos isso de favor, encontrando fidelidade. Hoje você vai aprender a identificar esses sinais e responder com precisão. Perceba os 3 tipos de sinais que costumam anunciar sua colheita. O sinal interno é uma paz limpa, que permanece mesmo quando nem tudo está resolvido. Você olha para a mesma conta, para o mesmo projeto, e algo em você diz silenciosamente que está a caminho. O sinal circunstancial é uma porta modesta que se abre, um convite simples, um cliente que chega por indicação, um desconto inesperado, um prazo estendido, um recurso que aparece. O sinal relacional é uma palavra sábia que te encontra, um conselho justo, um contato antigo que ressurge com oportunidade alinhada. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Se você adormece treinando o olhar para esses sinais, acorda enxergando o que ontem passava despercebido. Para treinar o discernimento, use o crivo da paz, do propósito e da prática. Paz. Essa opção acalma ou perturba seu espírito. Propósito. Isso me aproxima daquilo que Deus me chamou para fazer. Prática. Cabe nas próximas 24 horas com integridade. Se um convite te dá paz, te aproxima do propósito e te permite um passo honesto hoje, é grande chance de ser um sinal de colheita. Napoleão dizia que decisões certas parecem simples depois que são tomadas, porque estavam em acordo com um princípio. Princípios espirituais tornam escolhas claras. Faça um exercício agora. Feche os olhos por alguns segundos e percorra mentalmente os últimos 3 dias. Procure algo pequeno que melhorou, que se alinhou, que chegou. Pode ter sido uma mensagem que abriu caminho, uma ideia que organizou sua agenda, um pagamento que entrou, um sim que você não esperava, um não que te protegeu. Nomeie 3 sinais, ainda que discretos. Abra os olhos e escreva em uma linha para cada um o próximo passo que honra esse sinal. Sinal reconhecido e honrado vira trilho de colheita. Talvez você tema confundir ansiedade com oportunidade. A ansiedade grita agora ou nunca. A oportunidade do céu convida com mansidão e propósito. Lembre-se, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Se para avançar você precisa ferir sua integridade, estourar limites saudáveis ou esconder algo de alguém, não é bênção, é isca. A bênção verdadeira traz ordem junto com a abertura. O favor de Deus não te pede para ser outra pessoa, ele potencializa quem você já é em Cristo. Crie um protocolo de resposta aos sinais. Primeiro, agradecer. Gratidão fixa o aprendizado e honra a fonte. Segundo, documentar no diário de milagres com data e contexto. Terceiro, agir no menor passo que reforça o fluxo. Se surgiu um contato, envie uma mensagem de continuidade. Se apareceu um recurso, aplique com propósito. Se veio um conselho, traduza em um gesto prático. Napoleão dizia que o ciclo ver, registrar e agir transforma eventos soltos em progresso cumulativo. É assim que a colheita deixa de ser acaso e vira caminho. Deixe uma marca de compromisso público suave para treinar sua atenção. Escreva nos comentários: eu reconheço meus sinais. Ao escrever, você informa ao seu interior que a sua lente mudou. Observe ainda hoje um detalhe que carrega cheiro de avanço. Ele pode estar no tom de uma conversa, no e-mail que demorava e chegou, na coragem que te visita para concluir algo. Quando perceber, responda com elegância e paz. Vamos selar com uma oração breve. Pai, abre meus olhos para os pequenos começos e dá-me coragem para honrá-los com ações simples. Livra-me da pressa que confunde e dá-me discernimento que confirma. Que cada sinal encontre em mim um coração grato e mãos diligentes. Em nome de Jesus, amém. Guarde essa leveza vigilante. Quando você trata sinais como sementes e não como espetáculo, Deus confia mais. A colheita cresce no silêncio de quem reconhece e obedece. Permaneça comigo, porque agora vamos firmar um compromisso público de propósito, deixando no caminho palavras que sustentam sua decisão e abrem novas portas dentro e fora.
Há momentos em que uma decisão precisa de altar público para ganhar força privada. Hoje é um desses momentos. A palavra diz: crie raízes para baixo e dê frutos para cima. Raiz é compromisso, fruto é evidência. Napoleão dizia que um compromisso escrito e assumido em voz alta torna-se comando para a mente. Agora, você vai selar o que Deus acendeu. Feche os olhos por um instante e veja, com nitidez, o próximo capítulo da sua vida alinhado com propósito. Visualize o seu nome escrito ao lado de uma palavra simples que define essa estação: reconstrução, expansão, integridade, serviço, cura, estabilidade. Abra os olhos e declare baixinho, para você ouvir sua própria fé. Diante de Deus eu assumo meu propósito e caminho em obediência. Sinta a calma que essa frase derrama no corpo. Essa calma é a assinatura do céu sobre a sua decisão. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Alimente a partir de hoje o compromisso, e o compromisso alimentará seus resultados. Quero que deixe um rastro visível que fortalece sua rota. Desça até os comentários e escreva 2 linhas. Na primeira, a sua decisão em uma frase direta, começando com eu escolho. Eu escolho integridade nas finanças. Eu escolho constância no meu chamado. Eu escolho servir com excelência. Na segunda, uma palavra profética pessoal para esta estação, aquela que você viu agora há pouco. Escreva sem explicar, como quem assina um documento diante do céu. Essa escrita não é para a multidão, é para sua própria alma lembrar quem manda na sua história a partir de hoje. Enquanto escreve, permita que Deus sopre sobre você uma confirmação mansa. Talvez um nome venha à mente para perdoar, uma ligação para fazer, uma organização para concluir, uma proposta para enviar. Não ignore. O compromisso verdadeiro sempre encontra um gesto prático. Napoleão dizia que decisões sem data viram boas intenções. Por isso, marque agora mesmo um horário nas próximas 24 horas para o primeiro gesto coerente com a sua decisão. Uma agenda com hora marcada é uma ponte entre o invisível e o visível. Se surgir a tentação de adiar, responda com escritura: decidi seguir o Senhor. Decisão é verbo, não apenas intenção. E se a dúvida perguntar quem é você para declarar essas coisas, responda com mansidão e firmeza: eu sou filho de Deus, chamado para frutificar. Identidade sustenta compromisso, compromisso sustenta colheita. Antes de avançarmos, ore comigo de forma simples e definitiva. Pai, eu apresento diante de Ti a decisão que acabo de assumir. Sela-a no meu coração, confirma-a com Tua paz e dá-me coragem para obedecer nos detalhes. Que a partir de hoje, minhas palavras, meus hábitos e minhas escolhas concordem com o propósito pelo qual fui chamado. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo e sinta que algo se assentou. Você não está empolgado, você está firmado. E quando a alma firma, o caminho responde. Continue comigo. Se este encontro te tocou, fortaleça a jornada para que mais pessoas sejam alcançadas. Curta este vídeo agora, porque esse simples gesto diz à sua mente: eu valorizo o que me cura, e também ajuda a mensagem a chegar a quem está precisando de um recomeço silencioso. Inscreva-se no canal O Código da Prosperidade e ative as notificações para caminhar comigo passo a passo, dia após dia, construindo hábitos que sustentam o que Deus está te confiando. Compartilhe com alguém específico que veio ao seu coração enquanto você me ouviu. Quando você abençoa, a bênção atravessa você. E deixe nos comentários uma linha de gratidão por algo que Deus já alinhou hoje. Gratidão trava a fuga e pressiona o coração a permanecer firme no processo. Sinta a alegria mansa de quem decidiu não apenas ouvir, mas se posicionar. Respire e permaneça, porque o que começou aqui está encontrando raízes. Antes de encerrar, volte comigo ao início deste encontro e perceba a mão de Deus alinhando tudo. Você não chegou aqui por acaso. Deus fez você encontrar este vídeo. Não conte a ninguém. Guarde como quem guarda uma palavra rara no coração. A palavra diz que Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Há verdades que, quando são preservadas em silêncio obediente, amadurecem por dentro, até se tornarem fruto por fora. Napoleão dizia que grandes mudanças começam em silêncio, quando uma decisão interna encontra um plano simples.
Hoje, você decidiu, você planejou, você orou, você escreveu, você visualizou e você agiu. Este é o trilho da prosperidade com propósito. Respire fundo e sinta a paz assentando nos ombros. Repita baixinho: eu estou alinhado, eu permaneço, eu frutifico. Lembre-se do quarto secreto, da rotina noturna dos 7 minutos, da porta de abundância, da escuta mansa e das ações de 24 horas. Essas chaves não precisam de barulho, elas precisam de constância. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Alimente promessa, identidade e direção. De manhã, plante. À tarde, sirva. À noite, revise. Esse ciclo simples te fará colher com serenidade. Antes da nossa oração final, deixe uma última pegada de fé nos comentários. Escreva em uma linha o compromisso que você vai honrar nas próximas 24 horas e uma gratidão por algo que Deus já alinhou hoje. Isso fortalece a sua mente e inspira quem chegar depois a caminhar com coragem. Sua palavra pública de propósito sustenta o seu avanço privado. Agora feche os olhos e ore comigo. Pai, obrigado por este encontro marcado. Eu consagro a Ti minhas ideias, minhas finanças, meus hábitos e meus relacionamentos. Dá-me constância no pequeno, clareza no próximo passo e alegria no serviço. Que a bênção do Senhor enriqueça a minha vida sem acrescentar desgosto e que eu prospere para abençoar muitos. Eu guardo no coração o que recebi aqui e caminho em silêncio obediente, até que os frutos falem por mim. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem te fortaleceu, curta este vídeo, inscreva-se no canal, o Código da Prosperidade e ative as notificações. Esse gesto simples mantém você conectado ao que te faz crescer e ajuda esta palavra a alcançar quem precisa. Compartilhe com a pessoa que Deus te lembrar agora. Quando você abençoa, a bênção atravessa você. E para quem quer transformar este mover em um plano de 30 dias, com passos diários, afirmações guiadas, exercícios de clareza e práticas de prosperidade com propósito, acesse o comentário fixado e adquira o e-book O Método Napoleon Hill para desbloquear a prosperidade. Ele é um manual prático para você aplicar dia após dia o que viveu aqui, com orientação clara e resultados que se acumulam. Veja isso como um investimento na sua vida, no seu propósito e na paz da sua casa. Agora, em silêncio, coloque a mão no coração e diga: eu recebo, eu pratico, eu testemunho. Caminhe em paz. Deus fez você encontrar este vídeo. Não conte a ninguém. Deixe que os frutos contem por você.